Dia Santo, Santo dia. precisamos, a exemplo dos mártires, oferecermos sacrifícios por amor a Deus e pela salvação das almas. É isso que temos hoje para falar para vocês. A maior pandemia dos últimos séculos é a pandemia da incerteza. O medo, ele se alastra diante do perigo da morte, seja da morte carnal ou da morte espiritual. A indecisão atinge os 5 continentes, está disseminada em todas as regiões. A ansiedade por não poder estar frequentando os lugares habituais e manter o contato presencial com aqueles que nós amamos tem tirado o sossego de muitos, né? Nesse tempo que é aconselhado até que fiquemos em casa. Será que vai existir médicos para todos, atendimento médico, leitos hospitalares? Será que existirá respiradores para todos? Estamos vivenciando uma inquietação e é desagradável, porque a possibilidade de perdermos os empregos faz com que as famílias fiquem mais preocupadas. Nós podemos dizer que está sendo vivenciado na geração, em todas as gerações, um grande pavor. E a escassez do alimento? Terá alimento? O supermercado vai fechar? Como é que vai alimentar os filhos? Como é que vai alimentar as pessoas? Por quantos dias vamos ter comida na despensa? Isso tem gerado uma depressão, e essa depressão verdadeiramente está baixando a imunidade das pessoas, e elas estão adoecendo, de fato elas estão adoecendo. Parece que todos nós estamos contagiados pelo sentimento de não saber o que pensar, de não saber do que dizer, de não sabermos nos expressar, o que fazer amanhã e depois da manhã, não sabemos mais de nada. Então é necessário perceber que estamos passando hoje uma consequência desse isolamento social e que também precisamos aproveitar essa situação toda. Para quê? Para fazermos sacrifícios, meus irmãos. Não podemos apenas ver a adversidade e ficarmos imóveis. Vamos fazer algo que seja também positivo para a salvação da humanidade. Nós precisamos estar atentos à nossa história. Em 1645 ocorreram 2 martírios em nossas terras potiguares. O martírio de Cunhaú, o martírio de Uruaçu. É interessante que porque esses mártires, que já fazem parte da devoção da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, em 2016, em outubro, nós iniciamos um projeto de doação de sangue para a salvação de todos, aonde doávamos nosso sangue, completávamos com o nosso sangue, com nossa oferta, o sofrimento de Jesus Cristo, em unidade com os mártires de Cunhaú e Uruaçu. Dedicamos esse projeto a eles, porque nós também oferecemos o nosso sangue por amor ao próximo, por amor a Cristo. Hoje o santuário do Cunhaú está na cidade de Canguaretama e lá foi onde começou. Os holandeses queriam dominar os engenhos de cana-de-açúcar do Cunhaú e começaram a perseguir todos aqueles que não compactuavam com seus ideais, com sua religião, com sua política, com seus pensamentos. E o governo hostilizava abertamente a igreja, movido por um verdadeiro ódio à fé católica. Lá em Cunhaú, o padre André de Soveral começou a cerimônia eucarística. Depois do momento da elevação do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, as portas da capela foram fechadas, dando início a violência, cenas de atrocidade, de intolerância. Daí começa o martírio. Ao verem que seriam mortos por aquelas tropas, né, os fiéis eles não reagiram, ao contrário, entre as mortais ânsias, eles confessaram-se a Jesus, o sumo sacerdote, e pediram-lhe a contrição dos pecados, perdão de suas culpas. E o padre André, ele exortava o bem morrer, como bem morrer, rezando apressadamente o ofício da agonia. Já em Uruaçu, a região que hoje é São Gonçalo do Amarante, ocorreu também um grande martírio de um outro grande grupo de pessoas, os quais o padre Ambrósio Francisco Ferro
que se refugiaram posteriormente na Fortaleza dos Reis Magos, juntamente com um grupo mais numeroso, foram martirizados. Em nossas terras potiguares, temos o testemunho de pessoas que souberam padecer sem deixar suas convicções. Estamos aqui para falar da importância da intercessão dos mártires de Cunhaú e Uruaçu, nesse tempo tão difícil de pandemia, com as recomendações de isolamento sociais que agora estamos vivendo. Nós fomos conversar com o padre Antônio Murilo de Paiva. Ele, que é o vigário episcopal das instituições sociais da Arquidiocese do Rio Grande do Norte, pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima de Parnamirim e também capelão do Movimento dos Mártires. Ele nos contou pesquisas, ele que é um estudioso do tema, do seu livro Tempero de Amor com os Santos Mártires. Nele, ele descreve fatos novos que passou para nós e estamos aqui passando para vocês. Que o que nós estamos padecendo hoje pela pandemia do coronavírus, esses relatos podem muito nos ajudar a entender o período de quarentena que vivemos hoje com o período de quarentena vivido pelos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Dentre os mártires, Ambrósio, Francisco Ferro e outros companheiros que estavam presos na Fortaleza dos Reis Magos, ficaram lá 70 dias em quarentena, digamos até uma setentena, né? Então eles estavam em jejum, em isolamento social, com fome, faltava comida. Eles estavam na beira do mar, mas eles não tinham água potável. Tinha apenas uma pequena cacimbinha que está lá até hoje, para que todos pudessem tomar água, lavar roupa, cozinhar, auxiliar nas suas atividades fisiológicas, banhos e coisas mais. E foi assim. Na Fortaleza dos Reis Magos ficaram os prisioneiros de São Gonçalo do Amarante. Também outros ficaram na Matriz. Também começaram a construir uma cidade, a cidade do Potengi. Era um agrupamento de pessoas de cidades para uma capital, sei lá o que queriam fazer lá. E também surgiu uma nova cidade diferente, um grande acampamento que era mais protegido, com mantimentos, que era a cidade da Paliçada. Era um acampamento que lá todos viviam também em quarentena. Mesmo lá existindo mais suprimentos, eles não podiam sair de lá. Quem saísse era punido. Quem saísse era preso, era morto. Era um isolamento social. Imagine 70 dias de sofrimento, de desespero. O Vaticano, um tão pequeno país, na última sexta-feira, dia 27 de março de 2020, acolheu espiritualmente todas as nações, mesmo com a Praça de São Pedro estando vazia, para como igreja rezarem pedindo a libertação da pandemia do coronavírus. O Papa Francisco ele reconhecia que para nós cristãos está impossível, está muito difícil fazermos a confissão sacramental. Então ele fez com que o universo todo parasse por meio dos meios de comunicação para verem a realeza, a misericórdia de Deus. Manifestou uma bênção, a bênção Urbi et Orbi, onde todos aqueles que tiveram desapego dos seus pecados, que tiveram arrependimento contrito, ele faz com que essas penalidades sejam perdoadas. Aqueles que assistiram à bênção ficaram sem nenhum vestígio do pecado, seja da culpa, seja da pena. Foi uma bênção indulgenciada para Roma e para todo mundo. Indulgência plenária. De certa maneira, a humanidade parou. Todos pararam para refletir sobre a morte. Engraçado, relembrando o martírio de Cunhaú e Uruaçu. Eles paravam para refletir sobre a morte. O Papa Francisco, na Praça de São Pedro, ele se dirigiu à imagem de Nossa Senhora, salvadora do povo romado. Teve o canto Subitum Presidium, e ele lá fitava os olhos de Nossa Senhora, respirava o ar de Nossa Senhora.
Respirava Maria como os corpos respiram o ar. O tema do Consagra-te, Discípulos da Mãe de Deus, para 2020. E ele fez com que em todos os cantos e recantos da terra também pudessem contemplar o crucifixo considerado milagroso. O crucifixo da igreja de São Marcelo, que salvou Roma, outrora, de pestes. Ele possibilitou a adoração do Santíssimo Sacramento do altar e nos deu a bênção. Hoje, são muitos decretos. São decretos publicando medidas restritivas para o enfrentamento do coronavírus. Decreto direcionando o funcionamento das igrejas. Aqueles que saírem de casa forem abrir a igreja ou que desejem participar de cultos, de momentos sacramentais, vão responder pena de desobediência à saúde pública, às medidas sanitárias, podendo ter penalidade financeira e até prisão. Lembra da cidade de Paliçada? Eles estavam lá presos sem poder sair. Então a analogia dos martírios de Uruaçu com o que vivemos hoje nessa pandemia do coronavírus tem muito para nós associarmos. A nação católica está passando pela maior fome de pão eucarístico. Certamente temos que invocar a intercessão dos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Com certeza, São José, ele não deixou faltar alimento para a família de Nazaré. Mas os mártires do Cunhaú também tiveram amor à Eucaristia e fizeram com que o beato Mateus Moreira se tornasse patrono dos ministros extraordinários da comunhão eucarística. Nós estamos vivendo esse momento de isolamento social apenas há uns 15 dias, uma semana, duas, vamos para a terceira semana de quarentena. Como estamos desesperados, inquietos, ninguém pode nos visitar, não podemos visitar ninguém, alguns não podem trabalhar, o medo do contágio, o medo da morte nos invade. Então, para essa semana vindoura que nós vamos enfrentar, muitos contatos já existiram com o coronavírus. Então, muitos contactados se tornarão nos próximos 15, 30 dias, se tornarão doentes. Aumentará a taxa de mortalidade. Precisamos estar preparados para isso. Mas a decisão é tua, meu irmão. Nós podemos admirar e nos espelhar naqueles que sofrem, que padecem dores e até contraem doenças na defesa das causas sociais e políticas, como trabalhadores de serviços essenciais e de profissionais de saúde. Mas também poderemos ir além, aprender e imitar os mártires, que deram testemunho de Cristo, morto e ressuscitado, que estavam unidos a Ele pela caridade aos irmãos. Enfrentaram o medo e a morte num ato de fortaleza pela salvação do mundo. Menininhos, não estamos aqui para fazer terror, mas todos nós devemos estar preparados para confessar Cristo como nosso Senhor perante os homens, segui-lo no caminho da cruz, entre privações e perseguições que nunca faltarão à nossa Santa Igreja. Então é importante que nossos olhos estejam focados nos jornais, atentos às notícias, aos decretos, mas é imprescindível nesse momento que o nosso ser esteja entregue a Jesus pelas mãos da Santíssima Virgem Maria, voltado para Deus, para os seus santos, com os seus anjos. Que possamos pedir a intercessão dos santos mártires, que não sabemos quantos foram. Eram mais de 300 que existiam na cidade de Paliçada. Na verdade, nós temos os 30 mártires, mas na verdade foram os que foram identificados, contabilizados. Mas eram idosos, crianças, mulheres, jovens, homens fortes, enfermos, doentes. Eles sofreram por um grande período de quarentena, mas porque certamente eles acreditavam na ressurreição. O
que os mártires viveram, hoje muitos de nós estão vivendo também. Eles viveram muita tribulação antes de nós. Então poderemos aprender com os mártires, aprender com eles como lidar e como suportar esses dissabores da vida. Estamos passando do fogo, no cadinho. Os mártires também. Santo Ambrósio Francisco Ferro, São João Lostal Navarro, São Mateus Moreira e tantos outros. Devemos aprender com a fé deles, eles que fizeram tantas penitências, uma verdadeira quarentena, ocasião em que fizeram muitas orações, exercícios penitenciais, jejuns e até práticas hoje não recomendadas pela igreja, como a autoflagelação, o uso do silício. Os santos mártires têm muitos a nos ensinar neste período de isolamento social, nesse período de pandemia. São Mateus Moreira gritou: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Que nós também possamos com ele expressar o nosso amor à Eucaristia, junto com os mártires. Esse testemunho foi tão forte que eles foram considerados os primeiros mártires do Brasil, os protomártires, porque foram os primeiros a derramar o sangue pela fé em nossa pátria. Tiveram seus martírios reconhecidos pela igreja. Hoje são os santos mártires do Cunhaú e Uruaçu. Eles entregaram suas vidas não para defender holandeses, não para defender portugueses, e sim para defender Jesus Cristo, a Eucaristia, a verdadeira fé. Eles foram apologéticos em último grau. Nós precisamos, além de nos prevenir, reparar. Usar máscaras, lavar bem as mãos, passar álcool gel, isolamento social também é necessário. Precisamos fazer isso, precisamos ser prudentes. Os filhos de Deus devem recorrer a acolher aquilo que são as leis governamentais. Mas, contudo, gente, é necessário aproveitar todos esse momento com resignação e revertê-los em sacrifícios reparatórios para amor a Cristo. O homem insiste em cometer atos pecaminosos. Isto tem desfigurado o homem, tem tirado cada vez mais nossa imagem e semelhança de Deus, tem nos danificado. A agressão do homem contra o próprio homem, contra a natureza, contra Deus, chegou ao limite. De fato, muitos homens, pela soberba, molestaram a criação divina. Ao longo dos séculos, foram diversos os insultos a Deus por meio dos pecados. Deus é amor, mas o seu amor foi negligenciado pelos homens. E agora? São tantas pessoas que estão se perguntando: o que fazer? Ainda dá tempo? Todos nós, o universo inteiro, estamos purgando essa sentença, essa pandemia. Aprendemos com os mártires de Cunhaú e Uruaçu, meus irmãos, que entenderam o ensinamento de nosso Senhor. Nenhum homem tinha poder para ferir a Deus e extrair o sangue redentor, se ele assim não o tivesse permitido. Mas esse sangue foi Deus que doou para nos dar o direito à vida eterna. Entenda isso. E assim, no desejo de consolar o coração de Deus, também nossos mártires doaram o seu sangue. Sangue de mártires, semente de novos cristãos. Já escutou isso? Mas entendam bem, que nessa terra que estamos, temos que dar frutos. E temos que entender que essa terra também vai provocar e vai gerar novos mártires. Mártires da fé. Não vamos nos esquecer daquilo que nós acreditamos. Não iremos deixar a Virgem Maria. Ela também não irá nos deixar. Aqueles mártires tinham uma convicção que só Deus salvava. De certa maneira, repararam um pouco das ofensas cometidas por nosso povo e nosso país. É preciso restituir a glória de Deus. E qual a forma podemos fazer para recompensar? Nesse momento, até doar sangue se torna mais difícil pela exigência de isolamento social. Enquanto que doar sacrifícios também é doar vida. E esses sacrifícios poderemos oferecer de nossas casas. Não estamos dizendo aqui que vocês saiam de casa. Não, permaneçamos no nosso isolamento. Mas dentro da nossa casa nós podemos fazer diversos sacrifícios.
A Virgem Maria, corredentora da raça humana, em suas aparições sempre vem nos pedir rosário, penitência, jejum. Mesmo que muitos estejam morrendo, não devemos blasfemar nem negar a nossa fé na ressurreição dos mortos. E São Luís Maria Guion de Montfort, o santo francês que viveu em torno de 1700, faleceu em 1716, ele que é baluarte da Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus, e ele que nos ensina a consagração a Nossa Senhora, ele nos ensina que as práticas de expiação são importantes. É preciso reconhecer nossas infidelidades. Ele nos indica que a melhor resposta de caridade e de reparação a Jesus, ao dom do amor, se refere à nossa entrega, à nossa consagração, à nossa entrega como escravo de amor. Entregar nossos bens espirituais, nossos bens materiais, nossos sentidos, nosso corpo, nossa alma, nossa potência, tudo ao patrocínio da Santíssima Virgem Maria. Todos os atos e renúncias, quando consagrados à Virgem Maria, teria um valor maior meritório, um maior valor impetratório, para podermos usar para a salvação nossa e das almas de purgatório. Aqui nós não estamos falando apenas para os consagrados da Virgem Maria, os consagrados a Jesus por Maria. Nós estamos falando para o povo de Deus, para o povo que está padecendo, para o povo que, independente do que tenha feito ou não, precisa amar, adorar Jesus por aqueles que não adoram, por aqueles que não amam. É imperativo, meus irmãos, que nós nos organizemos, que façamos mutirão. As pessoas precisam todas aderir a essa ideia. Todo esse colapso de pandemia ocasionado pelo coronavírus está acontecendo no tempo da Quaresma, tempo propício, um tempo onde temos que entender que ao pó voltaremos. Divulguemos, clamemos para que as pessoas ofertem seus sacrifícios, suas dores e alegrias, como penitência e reparação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Precisamos entregar os nossos sacrifícios a Jesus por intermédio da Virgem do Carmo, para reparar os pecados, para retirar almas do purgatório. Estas ações sempre atrairão a misericórdia divina. É indispensável a realização das obras de misericórdia, que são as ações caridosas, pelas quais vamos em ajuda ao nosso próximo, nas suas necessidades corporais e espirituais. Isso fará com que haja uma grande produção de indulgências plenárias, capazes de aliviar sofrimentos de milhares de almas que morreram pelo coronavírus. A doutrina da Igreja nos indica a intercessão pelas almas do purgatório. O próprio Catecismo nos direciona isso no parágrafo 1498. Diz assim: pelas indulgências, os fiéis podem obter para si mesmo e também para as almas do purgatório a remissão das penas temporais, sequelas dos pecados. Então, o que nós podemos fazer? Nós, Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus, na nossa casa de retiro em Parnamirim, nós dedicamos um grande espaço para que as pessoas façam essa experiência da comunhão dos santos. Aqui temos mais do que um cenário, né? Nós temos uma parte da igreja padecente, triunfante e militante. Na verdade, a igreja padecente, essa área reservada, é um grande bosque. O bosque Madre Teresa de Calcutá, onde as pessoas que lá visitam sentem-se atraídas e convidadas a intercederem pelas almas que padecem no purgatório. Nosso bosque não é um cemitério, é um local onde rezamos pelas almas do purgatório. Falamos tanto, nesses tempos agora de isolamento social, mas precisamos compreender que as almas que estão purgando suas penas, elas estão também isoladas. E só poderão ir ao céu, se unir com a Deus e com a Virgem Maria e os demais santos através das nossas orações e pelos frutos de nossos sacrifícios. Nos primeiros sábados, temos o hábito de rezar as 1000 Ave-Marias e ofertarmos a Nossa Senhora todos os sacrifícios escolhidos ou sorteados. Vocês são convocados a nos enviar os sacrifícios para serem ofertados. Então faremos um grande mutirão de arrecadação de sacrifícios.
Então, por meio deste link, que está na descrição do vídeo, que aparecerá na barra indicativa abaixo, após aberto, vocês poderão ver sugestão de sacrifícios, de jejum, de esmola e oração. Então, eles também são numerados. E vocês podem, por esse mesmo link, enviar o número ou o seu sacrifício. O nome do link é bit.ly/sacrifícios. Então vamos lá, bit.ly/sacrifícios, bit.ly/sacrifícios, tudo em minúsculo. Então o sacerdote do primeiro sábado, ele receberá os sacrifícios, os incensará e os ofertará ao céu, todos como oblação, em reparação, para a salvação das almas do purgatório. Então, dessa maneira, pela comunhão dos santos, expressamos o triunfo do Imaculado Coração de nossa Mãe, Rainha do céu e da terra, a Virgem Maria do Carmo, e também o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus. Então, vindo Senhor Jesus, que possamos aderir a esse mutirão de sacrifícios pelas almas do purgatório, pela intercessão dos mártires de Cunhaú e Uruaçu, entregues a Nossa Senhora do Carmo. Que Deus os abençoe. Nos ensina